Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Sara Ferreira, bem-vindos ao Conversas Cá de Casa. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, o tema também assim o exige. Portanto, obrigada, Patrícia, por teres aceito este convite neste podcast, aqui reservado a temas sobre imobiliário. A Patrícia está na área da arquitetura há sensivelmente 20 anos e, portanto, nada mais nos orgulha ter uma pessoa que entende muito bem daquilo que está a falar para nos ajudar aqui a esclarecer algumas questões. Hoje, aqui num tema bastante pertinente, que será o Simplex. Mas já lá vamos, Patrícia, ia aqui questionar-te um bocadinho, para quem nos está a assistir lá em casa, para tentarmos aqui perceber um bocadinho quem é que é a Patrícia. Como é que tu chegaste a esta área da arquitetura? Pronto, desde já agradecer o convite à Sara. Obrigada. Que este podcast continue a evoluir e Obrigada. a informar as pessoas sempre mais e melhor. Obrigada, então, obrigada. A Patrícia chegou ao mundo da arquitetura tecnicamente há 20 anos, mas já muito mais do que isso. Porque desde sempre o mundo da arquitetura esteve muito próximo da minha vida. Influenciado um bocadinho pelo meu papá, que trabalha no mundo da construção, e desde pequena sempre tive um bocadinho a curiosidade. Também o meu, por isso é que eu vim aqui parar ao mercado imobiliário. Portanto, sempre um bocadinho por a influência das mãos dele ver surgir construções. E sempre foi um bocadinho esta a base de todo o meu caminho. O saber que o juntar de um conjunto de peças em obra faz com que se materialize um desenho, e sempre gostei, sempre tive a mística de tentar entender como é que de um desenho depois surge a realidade. Eu também já tive o privilégio de acompanhar o meu pai em obra e é muito curioso, porque existe uma sensação de realização e de ver que é uma concretização rápida. Nós conseguimos ver um surgimento de coisas e então há ali um estímulo e um cultivar pessoal que é obra feita. Então é muito fácil acompanhar, inclusivamente quando estava aqui num processo de loja, aos poucos nós íamos conseguindo materializar aquilo que inicialmente era um desenho. E então eu entendo muito bem essa parte de ir juntando peças e ir vendo ali a parte da construção. Mas tu ingressaste no ensino superior, foste para o curso de arquitetura e depois? Bem, cheguei em 2004 ao curso de arquitetura na UBI e, entretanto, finalizei e vim fazer o meu estágio outra vez para a Guarda, com o arquiteto da cidade. Okay. E vim para aqui outra vez, voltei às origens e comecei aqui a trabalhar. Fui criando aqui raízes, fui ficando por aqui. E, entretanto, em 2011 tive um ingresso num mundo completamente distinto daquilo que eu tinha trabalhado, que foi a administração local. Fui fazer um PEPAL à administração local. Okay. No fim desse PEPAL voltei outra vez ao mundo da construção e da arquitetura a título particular. E foi aí que começou, na realidade, o privilégio, vou utilizar esta palavra, de poder concretizar sonhos. Porque na realidade a arquitetura é isso, é concretizar sonhos de pessoas que sempre idealizaram ter a sua casa, que é um sonho para muitas Sim. delas, e é um privilégio fazer possível materializar sonhos. Para mim a arquitetura é isso. É a materialização de sonhos, é poder fazer com que isso aconteça. Até porque um arquiteto também acaba por ter uma visão muito antecipada da parte funcional daquilo que o cliente muitas vezes solicita, que é, ok, vou fazer a minha casa, deixa-me aqui pensar num espaço. E um arquiteto consegue fazer-lhe ali um desenho, uma planta daquilo que poderá ser, garantindo toda a legislação aplicável, não é? Que não é só um rabisco. E acredito que seja também por aí, com essa capacidade de visão, mais o entendimento subjacente a toda a parte legal, que a Patrícia esteja aqui a dizer que sim, que se consegue concretizar o sonho. É preciso também desenvolver essa capacidade criativa de antever aquilo que a pessoa está a solicitar.
um arquiteto não é só um arquiteto. Um arquiteto não é só a palavra arquiteto. Um arquiteto tem que ser... Primeiro, nós trabalhamos para pessoas. É esse o foco de um arquiteto, é trabalhar para pessoas. Resolver o sonho, que acaba por ser um problema daquela pessoa, em querer Sim. uma habitação, um espaço para estar, com uma determinada função. Pronto. E o arquiteto é, digamos que, a voz da razão, muitas vezes, entre o querer e o poder ser. Ok. É este muito, por vezes, o nosso trabalho. Porque o que é que acontece muitas vezes? Os clientes vêm ter connosco, trazem o seu sonho, têm uma idealização que nem sempre é possível, diante do ambiente que se tem, de se poder concretizar. Portanto, nós somos um bocadinho a voz da razão entre o sonho e a realidade e dizer, por muito que os senhores queiram que isso aconteça, isto não poderá ser viável por este motivo, por este e por este, a questão da legislação que é necessário cumprir, a questão que é essencial e não há que fugir a ela, questões económicas, porque é uma realidade. É uma realidade. Há determinados condicionantes. Há sonhos que têm que estar balizados, né? Porque é a possibilidade de acontecer, basicamente. Exatamente. E é um trabalho bastante criterioso e absolutamente pertinente para que tudo se cumpra e seja devidamente legal. Exatamente. Não é? Porque senão estamos aqui no meio de algumas coisas meias que ilegais. E já lá vamos. Portanto, eu hoje convidei aqui a Patrícia para entrarmos aqui num tema muito falado, que suscita imensas dúvidas, que se banaliza se calhar através de alguma desinformação, que acabámos por estar ali a trocar algumas impressões agora previamente, que é o Simplex, que é um regulamento que vem aqui, alegadamente, simplificar uma série de coisas e, basicamente, muito tem corrido sobre este tema. E a minha primeira pergunta é, Patrícia, como é que tu vês este novo procedimento? Qual é que é a tua opinião quando se fala Simplex? Como é que tu vês isto? Ora bem, eu vou dizer que Simplex na realidade vem simplificar, mas vem simplificar responsabilizando. E o que é isto? Okay. Havia muita ideia que os processos ligados ao urbanismo eram sempre, a administração local era sempre o calcanhar daqueles deste processo. E o legislador chegou a uma altura em que tentou resolver esta situação. Era sempre comum dizer-se que a autarquia não punha impedimento ou não era célere o suficiente para que o processo fosse célere. Muitas reclamações, muito apontar de dedo. Sempre... muito apontar de dedo. E eu, do lado do mundo privado, que eu já trabalhei, neste momento trabalho na administração local, mas já trabalhei, e até foi um dos motivos que me fez vir para a administração local, foi tentar perceber esta peça que faltava aqui encaixar neste meu mundo de trabalho, tentar perceber o porquê desta peça por vezes não encaixar neste processo. Ok. Então foi quase o ir ver do outro lado. Isso, foi mesmo isso. Ir ver do Faz outro sentido. lado. Tentar perceber o que é que a mim me estava a falhar neste processo de entendimento e tentar ir perceber o porquê de um conjunto de situações que às vezes aconteciam. E a mim também me acontecia. E trabalhando na administração local, percebi que muitas vezes quem está lá não pode ser responsabilizado por um conjunto de circunstâncias que previamente deverão ser responsabilizadas previamente. E o Simplex veio introduzir a responsabilização de todos os intervenientes neste processo, não só da administração local. Na administração local, o que é que veio acontecer? Veio balizar muito bem os tempos de verificação dos processos administrativos. Isso está absolutamente balizado. O Simplex veio introduzir timings que têm que ser cumpridos. Pergunta, e antes não existiam? Existiam, no entanto, há vertentes. Não era não ser. Na lei não havia obrigatoriedades que agora existem. É um bocadinho por aí. E então, esses balizamentos claros levam aqui. O processo também tem que ser ele claro de todas as partes. E o que é que acontece? O Simplex veio como que privatizar os direitos e deveres do urbanismo. Veio responsabilizar
o privado que vai fazer o pedido à administração, não é? Ou às administrações, à local primeiro, à central, por um conjunto de... Imagina, se houver pedidos de parceiros a entidades, não é à administração local, é à central, mas vem introduzir aqui esta responsabilização de todas as partes, da administração, como disse, da pessoa, do requerente que está a requerer esse serviço e depois dos técnicos. E isso, a partir deste momento, fica bem claro qual é o papel de toda a gente, todos os intervenientes e onde é que cada um age na medida das suas responsabilidades. Pronto. O Simplex ainda está em fase de adaptação, toda a gente, até para nós, a administração local. Isto foi complexo, esta introdução, porque nos chegou um bocadinho assim, do nada. Tinha saído uma disposição regulamentar, saiu no início do ano. No entanto, depois teve uma margem de adaptação, só o Simplex, na sua efetividade, só entrou em março. Portanto, desde janeiro até março, toda a gente teve um bocadinho sem saber o que é que ia acontecer. O que é que ia acontecer? E agora ainda está toda a gente nesse processo de habituação, é normal que aconteça, mas toda a gente também já sabe, mediante as legislações que foram saindo, com o que é que tem que contar. Ok. Pronto. Na realidade, daí o meu ponto de vista, o Simplex vai sim simplificar. Porque toda a gente sabe as suas responsabilidades e onde é que tem que agir e de que forma tem que agir. E não agindo, também está previsto vou utilizar a palavra que é um bocadinho forte, as consequências de não agir. Da maneira Pronto, que agir. ok. Portanto, aqui, do ponto de vista dos prazos, existindo essa responsabilização, à partida, as apreciações dos processos são mais céleres, precisamente porque essa responsabilização para os técnicos e profissionais já acaba por ser incorporada e afeta a eles próprios, e não só ao poder local. Uma das questões que eu aproveitava para te fazer aqui é, além dos prazos e além desta partilha de responsabilização, quais é que seriam aquelas grandes alterações ao regime jurídico de urbanização e edificação, REJUE? Quais é que eram essas as principais alterações? Ok. Então, basicamente, uma figura que já existia no regime jurídico passou a ter um novo peso, que eram os conhecidos PIPs qualificados. Sim. Passaram a ter um novo peso e uma dimensão completamente diferente da que tinham anteriormente. Neste momento, um PIP qualificado ao abrigo do número 2 do artigo 14, agora fui muito tecnicista, se calhar não era necessário tanto, dá direito ao requerente de poder construir diretamente, sem necessidade de um típico licenciamento ou comunicação prévia que anteriormente era necessário para passar para a parte da execução da obra. O que é que acontecia anteriormente? Um PIP anteriormente, o requerente pedia à autarquia dizer: eu tenho esta vontade, quero fazer um edifício nestas condições e nestas, posso fazer, e a autarquia dizia sim ou não, e está sujeito à disposição legal X ou Y, e depois teria de passar para a fase do controle prévio efetivo, uma licença, uma comunicação prévia. Neste momento, o próprio PIP, o PIP qualificado, atribui esse direito ao requerente, e o requerente, ou seja, já está autorizado, a administração já o está a autorizar a proceder. Ele já tem direito sobre aqueles parâmetros urbanísticos, vamos dizer assim, e pode passar para a fase de execução da obra. Ele já está autorizado a fazer aquela obra com aqueles parâmetros urbanísticos. Portanto, essa secção está controlada logo no PIP. Dispensando isto, um conjunto de... É como se, antigamente, o PIP dávamos uma autorização prévia e depois vinha um licenciamento que efetivava uma autorização que já existia para a mesma situação. E foi isto que o Simplex veio tentar tirar, ou seja, redobrar a necessidade de autorizações, digamos assim, que eram necessárias para se efetivar a realização de uma obra. Acho que uma das grandes alterações foi a questão do PIP poder passar logo para a questão da obra. Ok. Mas há um tempo e acontecem as mesmas formalidades que aconteciam anteriormente para a parte da execução da obra.
No entanto, um PIB, só é necessário um projeto de arquitetura, não é só é literal, atenção. Há um conjunto de condições que devem ser cumpridas. Também é, para clarificar, saiu uma portaria onde está previsto para que tipo de operação urbanística todos os elementos que são necessários, que é necessário entregar, e a partir dos quais depois a administração local faz a verificação e depois se diz que se confirma ou não a conformidade da proposta apresentada. Isso foi uma das grandes alterações. O que é que veio alterar também? Neste momento, há um conjunto de operações urbanísticas, aquilo que se chama isentas de controle prévio. O que é isento de controle prévio? Ou porquê que é isento de controle prévio? Imagina um prédio, vou dar um exemplo a ver se é mais fácil de perceber. Tu tens um prédio que neste momento tem 2 andares, urbanisticamente, os parâmetros urbanísticos são definidos, são as áreas de implantação, construção, um conjunto de parâmetros urbanísticos, e tu dentro do teu prédio, interiormente, queres alterar o teu prédio de 2 andares para 3 andares, sem mexeres por fora, no exterior, nas condições. Uma mezanine lá no cimo. Uma mezanine, acrescentar um novo piso, é possível. E esse tipo de obra, não vamos também generalizar, é preciso enquadrar na definição que está específica na legislação, atenção a essas coisas, está isenta de controle prévio. É uma obra interior, aquilo que nós chamamos de uma obra interior, sem alterações na parte exterior. Está isenta de controle prévio. O que é que está isento de controle prévio? Está isento de ir outra vez à administração pedir autorização para uma coisa que já foi autorizada. Porquê que já foi autorizada? Porque os parâmetros urbanísticos da envolvente estão parametrizados num alvará que eles já teriam, que já teria que existir, numa utilização que já teria que existir para aquele edifício. É aí que existe muito burburinho, normalmente, que é, agora já não é preciso licenças, eu agora faço as alterações todas que eu quero aqui dentro e portanto, não é preciso fazer novos licenciamentos para aquilo que existe. E, portanto, é aí que recai essa questão, daquilo que é possível alterar no interior sem esse licenciamento e da alteração. Existe essa possibilidade de isentar o controle prévio. O controle prévio é ir à administração pedir autorização para ou se a administração confirmar se está conforme ou não os planos de ordenamento do território. Isso é estar isento de controle prévio. Isso não implica que não haja um projeto de arquitetura, que não haja um projeto das medidas especializadas, que não haja um técnico que se responsabilize por este conjunto de elementos, porque, na realidade, o que a lei diz é que, nessas situações, em obra, só tem que existir um termo de responsabilidade de um técnico habilitado e diga que o edifício que está a ser intervencionado assegura as condições de estabilidade aos que o edifício tinha, ou que as melhor. Isto é um elemento obrigatório, mas não invalida que não haja projetos. Só que eles são da responsabilidade do particular. Entendi. Pronto. É estas as diferenças que o Simplex vai introduzindo. Não digam que não é preciso um projeto de arquitetura para remodelar um edifício, deitar um edifício interior todo abaixo. Não é preciso um projeto de arquitetura, não é preciso projeto de especialidades, porque na realidade ele deve de existir. Não é necessário fazer uma verificação do conteúdo na administração. Até porque esse o foco. Um imóvel desses que foi intervencionado, a quando, numa data posterior, ele vá para o mercado e seja transacionado e que possa ser alvo de uma hipoteca, o banco há de exigir a documentação e a apreciação e a planta daquilo que foi reedificado. Sim. Essa questão é mais a nível de fundos bancários, enfim. E, portanto, essa documentação há de ser acautelada também. Exatamente. Isso é uma especificidade desse mundo, não é? Do mundo da economia, quem empresta dinheiro normalmente precisa ter essas garantias. E daí essa necessidade, digamos assim, da pessoa que vai recorrer a esses tipos de financiamento. Sim. O que vai acontecer nessas situações é que o processo também não vai só parar aí.
quando, no exemplo que eu estava a dar, a criar mais um piso, eventualmente, podemos criar mais uma fração. E essa fração vai ficar sem utilização. Ou seja, quando for a altura de se requerer a utilização dessa nova fração, está aqui uma questão, que depois também podemos falar disso mais à frente. Existem pedidos de utilização, eu vou utilizar este nome para ser mais familiar para toda a gente, que podem derivar de operações urbanísticas sujeitas a controle prévio e aquelas que não estão sujeitas a controle prévio, que era a tal situação que estávamos a falar. Portanto, o não existir, a obrigatoriedade de existir um processo para a obra, não leva a que isso não esteja interligado com outro tipo de procedimento que tem que estar devidamente credenciado para que isso aconteça. Ok. Portanto, o não haver projeto não implica que a obrigatoriedade do projeto não implica que ele não tenha que existir e que mais tarde ele não vá ser validado, digamos assim, nesse pedido de utilização dessa tal nova fração que derivou de uma obra que não esteve sujeita diretamente, esteve isenta de controle urbanístico, mas que mais tarde é necessário fazer referência a alguém se responsabilizar sobre essa nova fração que foi criada. Portanto, isto quer para novas frações que vão requerer a autorização para uma utilização, quer para as alterações de uso de determinados espaços, que é muito controverso, aquelas situações mais particulares de eu tenho aqui um espaço comercial e agora com a carência de habitação que existe vou transformar este espaço comercial e esta loja para efeitos habitacionais e o que é que nós podemos dizer às pessoas a propósito destes novos mecanismos e destas transformações que estão a acontecer e que já há muita gente à procura destes espaços comerciais que simplesmente agarram? Que cautelas é que têm que ter? O que é que tu nos podes dizer sobre isto? O Simplex não veio só introduzir alterações ao regimento, também introduziu alterações a outro conjunto de legislação, entre elas o Código Civil, que é onde está titulada as disposições da propriedade horizontal. Portanto, aí haver esta simplificação do processo das alterações de uso e, por inerência, a alteração do processo da propriedade horizontal. Horizontal, sim. Pronto. E então, neste processo de alterações de uso, para a habitação especificamente, primeiro, quais são os meus conselhos? O requerente contratar um técnico qualificado para o assunto. Um técnico qualificado, e o que é um técnico qualificado? Um arquiteto, equacionamos, que seja capaz de interpretar um conjunto de legislação, não só a geral, mas aquilo que tem a ver com o planeamento e com o urbanismo especificamente. Porque eu tenho um prédio e tenho uma fração para comércio e quero alterar para habitação. O que é necessário ter em consideração? Já não tenho pedido autorização ao resto dos condóminos, no entanto, é necessário ver se nós podemos realmente transformar aquela fração em habitação no que trata aos planos municipais em vigor, aos planos específicos. Portanto, quando eu tenho uma fração num prédio, pertinente verificar. O nosso prédio está dentro de um loteamento, há um alvará de loteamento. O alvará de loteamento, o que é que prevê para aquela fração? Se calhar prevê o comércio. Portanto, para alterar para a habitação, já há aqui um processo, um passo que é necessário fazer antes. E essa alteração do loteamento? Será que o nosso plano, os planos urbanísticos, o nosso PDM, o nosso PU, o nosso PP, a nossa unidade de execução, se eventualmente houver, nos permite que haja esta alteração? Portanto, é preciso subir aqui um bocadinho nesta informação para depois realmente verificarmos se é possível fazer essa tal alteração do uso, que passou a ser mais simplificada, mas é necessário fazer estas verificações anteriormente. Ou seja, se for um espaço comercial numa zona meramente industrial, passar aquilo para a habitação está absolutamente fora de hipótese. Dificilmente lhe autorizam uma parte habitacional ali no meio de um complexo industrial. Eu diria que não é tão linear.
Não? Não, imagina que existe um plano para aquela zona industrial, como estás a chamar, um plano Sim. específico, um plano um plano pormenor Ok. aquela zona industrial e eventualmente por algum motivo até é permitido aquele uso de habitação. Então tenho com mesmo que conjunto- sempre... Portanto, como eu disse, é necessário contratar um técnico qualificado, um arquiteto, presumo, à partida, para saber interpretar este conjunto de regras que têm a ver com os planos, com o urbanismo, diretamente, para conseguir chegar a essa possibilidade. Se não estiver com este conjunto de restrições, pré-restrições ou Condicionalismos, sim. condições, a alteração é simplificada. Se não houver um loteamento, se no plano pormenor eventualmente não houver essas regras, se houver um PDM e ele for genérico e para a classificação, isto é outra questão, para a classificação de solo, onde se encontra aquele... Como digo, isto é uma questão mesmo técnica, que tem que contratar alguém que saiba... Sim, não podem simplesmente comprar uma fração de comércio ou serviços e começar a dividir. Se o plano urbanístico, se calhar para aquela zona, nem prevê habitação, Pronto, é isso. nem sequer vale a pena chegar à fase da alteração, porque se é incompatível com o plano, isso é motivo de indeferimento da proposta. Ok, entendi. Okay? Entendi. Portanto, a minha melhor indicação é quem quiser fazer isso, primeiro contrate uma pessoa habilitada para lhe dar esse tipo de assessoria e, na realidade, acautelar em primeira mão essas questões, não é? Cumprimento com os planos e depois assessorar no conjunto de procedimentos que tiver que fazer, porque transformar uma fração, deixando estas questões para trás, transformar uma fração de comércio, de serviços, numa habitação, existe um conjunto de regras que têm que ser cumpridas. Portanto, terá que ser alguém que se responsabiliza, não é? Por essa readaptação. Exatamente. E depois, ao fim, é necessário comprovar que aquelas alterações, aquela fração, cumpre com as disposições regulamentares e é idónea para o fim pretendido. Portanto, no fim, o pedido da utilização está sempre sujeito a alguém que se responsabilize por aquela alteração. Ok. Portanto, nada melhor do que a tal pessoa habilitada para todo o processo. Patrícia, o Simplex, com todo o pormenor e todas as cautelas que é preciso ser e de análise, ainda que agilizando todos os processos em que o objetivo é mesmo colaborar no sentido de mais habitação e em melhores condições para o maior número de pessoas, para onde é que caminha? Qual é que é o sentido futuro do desenvolvimento e o aperfeiçoamento destes regulamentos e isto há de caminhar para... A perspectiva, na realidade, o próprio Simplex saiu, introduziu as alterações às várias disposições regulamentares e já se fala que o próprio tem que ser revisto porque há muitas coisas, ou vai havendo algumas situações em que nós próprios vemos que as novas disposições regulamentares há pontos em que são contraditórias. Ou seja, remetem para a legislação que eventualmente foi revogada e é preciso fazer aqui um compasso de adaptabilidade e adequação das novas disposições que vem introduzir o Simplex. Já se sabe que isso passou em Conselho de Ministros. Neste momento, como sabemos, o país está ainda nem o Orçamento de Estado temos tratado, não é resolvido. Isto não se prevê que seja para breve. Essas alterações que já toda a gente sabe que é necessário haver, que a adaptação do Simplex terá que ser feita ou readaptada. Mas o foco do Simplex é como em outras matérias, é cair cada vez mais na não necessidade do lado de quem regula haver alguém, ou seja, a necessidade de existir um técnico para estar a verificar o processo. Isto tudo, a tendência será passar tudo para o lado informático, na realidade. Inclusivamente intermunicipal, que as normas e os procedimentos acabam
acabam por ser muito mais normalizados. Sim, o objetivo é, também havia muito essa questão, dizia-se o município A, o município B, cada um pede a sua coisa. Isso também foi uma coisa que veio introduzir o Simplex. Por exemplo, os municípios não podem ter neste momento disposições próprias de formas de instrução de procedimento em regulamento. Isso está revogado. Portanto, o objetivo é uniformizar e tipificar cada vez mais Na sua os generalidade. procedimentos. Tanto que fala-se que de janeiro próximo a um ano, em janeiro de 2026, entrará em vigor uma plataforma única. O que é que se pensa que vai ser essa plataforma única? Uma plataforma nacional onde qualquer técnico de qualquer parte do país vai introduzir um conjunto de documentos que se equacionem que eles saíram na portaria, e isso tudo será igual para toda a gente, e só depois dessa plataforma é que eventualmente será direcionada para os municípios. Eventualmente, porque ainda ninguém sabe muito bem como é que vai acontecer. Como é que vai acontecer? Mas neste momento, acredito que já esteja a trabalhar na elaboração da plataforma. E depois pretende-se ir ainda muito mais além. Pretende-se trazer o BIM para este mundo. E temos aqui uma margenzinha ainda de adequação, mas o objetivo é introduzir modelos BIM nesta fase de processo de licenciamento, que terão parametrizações, e quando estiverem na plataforma aquela parametrização já está automaticamente prevista, não é? E já não vai haver, ou seja, a Patrícia já não vai estar a fazer o trabalho, que agora vai estar a fazer, e o objetivo é estar a fazer fiscalização sucessiva. Ok. Vai-se passar, ou seja, maior responsabilização para quem faz a instrução, e nós só vamos estar Agilizar todos os processos. O depois, na parte de ver se é cumprido aquilo que foi entregue, não é? Vamos estar no depois e no muito antes. O que é no muito antes? É no planeamento, no urbanismo, a fazer os planos, a fazer as unidades de execução, por exemplo, e depois no pós, na verificação. Penso que seja para isto que tende o Simplex, e que será esse o objetivo maior do Simplex. Acho que há de ser ir por aí. Acho que, de acordo com que vão saindo com as disposições e que já saíram, acho que equacionamos que o caminho seja esse. Patrícia, estávamos aqui até amanhã de manhã a conversar. Eu acho que há aqui pormenores, particularidades, tanta informação que acabou por ficar um bocadinho por dizer, mas fica o convite para um take 2 deste Simplex ou de um outro assunto pertinente. Deixa-me agradecer-te do coração teres aceito este convite, porque o meu propósito quando convidei era mesmo lançar este desafio e que de forma muito leve conseguíssemos falar um bocadinho, partilhar um bocadinho esta informação, que há de haver muito mais contornos, muito mais especificidades, e que seguramente cada processo é um processo que convém sempre ser criteriosamente avaliado pelos técnicos e profissionais. E aproveitando que foi a ti que convidei, se houver alguém que nos esteja a ouvir que tenha alguma questão mais particular ou que possa ir à tua procura nesse sentido, vamos deixar aqui em baixo um link de contacto, um call to action para entrar em contacto contigo seguramente. Também trabalhas a título particular no âmbito da arquitetura. Portanto, Patrícia, muito obrigada. Não sei se há algum ponto que queiras acrescentar. Só agradecer o convite, obviamente, e dizer que tenho inteira disponibilidade de tirar dúvidas dentro daquilo que eu possa saber, obviamente. E mais uma vez, obrigada. Obrigada. O Conversas Cá de Casa agradece muito a tua presença. Acho que é enriquecedor toda esta partilha. Portanto, bem-aja. Obrigada. Obrigada.